Fala galera, bem-vindo ao canal, bem-vindo à aula 2, gratuita aqui do YouTube. Vamos falar sobre fases de mercado. Sabemos que o mercado ele tem três fases. Fases baixista, que é essa daqui, onde o preço ele chega numa determinada região, onde não tem tanto interesse mais da demanda, né, do estouro, de quem quer colocar o preço para cima. E a partir daqui o mercado ele muda sua característica de alta para a característica baixista. Então é bem comum, como na aula anterior a gente veio falando, que o mercado ele trabalha com topos e fundo ou reacumulação. Aqui, ó, ele veio, quebrou, aqui ele ficou bem estranho, mas caiu. Então ele fez um topinho por aqui, um fundo, um outro topo, fundo, topo, fundo. Pode ver que todos os topos não estão quebrando os topos anteriores. Então, é uma tendência baixista e é justamente nessa tendência de baixa, quando identificada, a gente monta nosso gatilho, nossa arapuca, nosso gatilho de entrada para a gente conseguir ou surfar o movimento ou surfar quebras de estrutura, pernadas, ou até se a gente vê que aqui tem um ponto muito relevante, nosso alvo ser aqui. Aqui o preço ele consolidou, mas não quebrou topo, consolidou, aqui ele caiu e caiu bastante, chegando em um ponto de interesse em um tempo gráfico maior. Esse ativo aqui, por exemplo, esse ponto de interesse aqui é no tempo gráfico diário. Deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui. Por que que essa foi aqui minha marcação? Essa aqui foi minha marcação no tempo gráfico diário. Só explicar o porquê que ele está marcado. Aqui tem um order block ainda. A gente ainda vai chegar nesse tema aqui ainda. Aqui tem um sell to buy. Ou eles vendem primeiro, jogam o mercado com a pressão vendedora e depois os players entram comprado de novo, entendeu? Então aqui, ó, nós temos uma zona muito forte de preço, onde o mercado ele tende a voltar nessa zona aqui para tocar nessa região e continuar o seu flow altista. Pode ver que ao tocar nessa zona aqui entrou uma boa intencionalidade compradora, mas aqui, ó, pode ver que tinha um outro ponto de interesse, por isso que o mercado caiu. Mas nós vamos descer o tempo gráfico de novo para os 15 minutos, porque eu estou tentando explicar a tendência, né? Então o mercado ele caiu nesse ponto aqui. A partir daqui ele entrou em uma grande demanda aqui, ó, pode ver que entrou até uma intencionalidade forte compradora aqui, ó, quebrando estrutura, quebrou esse preço aqui, ó. Geralmente se não tivesse uma demanda muito forte, o preço ele tenderia a tocar por aqui, porque aqui foi uma pressão vendedora muito forte. O preço tenderia a tocar aqui e continuar a queda de baixa. Porém, no tempo gráfico maior, como já estava tocando em um ponto de interesse, o preço reagiu com muita demanda, muita intencionalidade. Aí, a partir daqui, ele começou uma tendência altista. Aqui teve uma retração, mas ele quebrou pontos de interesse, ponto relevante para continuar uma tendência de baixa? Não quebrou. Aqui, ó, o ponto mais baixo é aqui, ó, e o ponto mais alto é esse aqui. Na aula anterior nós falamos sobre isso. Aqui temos toda essa zona aqui, é um ponto muito interessante, é um ponto de interesse, onde nós temos aqui intencionalidade, né, de compra, nós temos aqui um gap, onde nós ainda vamos entrar sobre assunto de gap, order block, BOS, choke, vários outros temas aí. E entrou numa tendência de alta aqui de novo, olha, em 15 minutos, né? Entrou numa tendência de alta. E quando que essa tendência de alta acaba? Para entrar numa outra parte, que é a tendência de baixa. O mercado, então, ele trabalhou na primeira tendência, né, de alta. Lá atrás ele veio numa tendência de baixa. Aqui ele entrou numa tendência de alta. Aqui ele chegou em um ponto, de novo, de interesse em um tempo gráfico maior. Vamos subir para 4 horas. Nós vamos entender. Ele estava numa tendência de alta em 15 minutos. Porém, em 4 horas, ele tem aqui o nosso ponto mais alto. Aqui era 15 minutos. Em 4 horas, nós temos o nosso ponto mais alto aqui e o nosso ponto mais baixo aqui, dessa pressão de oferta, essa pressão vendedora aqui. O preço ele tocou em um gap aqui a ser fechado, ele precisava ser fechado, precisava a instituição ele precisa vir mitigar essa zona aqui para vir, a princípio não é uma impulsão, a princípio é uma correção. Por que a princípio é uma correção? Porque a nossa próxima pernada de alta com intencionalidade foi aqui, e essa
retração aqui, ela não tem tanta intencionalidade que nem a impulsão de alta. Como quebrou estruturas aqui, ó, dentro da liquidez interna, com intencionalidade, entendemos que a partir dessa retração aqui, o preço está querendo romper essa liquidez externa daqui. Então, entramos aqui em 15 minutos, só estou querendo explicar que na tendência de alta de 15 minutos, tocou em um ponto importante, por isso que teve uma tendência de baixa em 15 minutos de novo. O preço, ele trabalha procurando pontos importantes para ele chegar. Então, nós descendo para 15 minutos, nós entendemos por que aqui foi o fim da tendência de alta, porque teve um toque em um ponto importante. Deixa eu tentar ajeitar esse gráfico aqui primeiro. A partir daqui, ó, você pode ver que o preço ele teve uma impulsão, isso aqui foi um impulso de alta, uma impulsão, perdeu força aqui. Aqui ele quebrou a estrutura, quebrou aqui o fundo aqui, quebrou esse fundinho aqui, mas ele mudou a característica de alta para baixo? Não, ele não mudou. Por quê? Porque o nosso fundo importante, o nosso fundo de intencionalidade é esse aqui, ó, para a gente entender que o preço agora ele vai trabalhar numa tendência oposta. Aqui, ó, aqui é um fundo, aqui é o topo mais alto, aqui é o fundo mais baixo dessa pequena pernada aqui. Então, se o preço ele quebra aqui dentro, não importa, nós estamos dentro de uma liquidez interna. Desde o momento que o preço quebrou aqui, ó, ele quebrou aqui, agora sim, nós temos uma suposta tendência de baixa. E foi o que aconteceu. Ele veio trabalhando nessa tendência de baixa, ó. Desceu com intencionalidade. Para a gente identificar uma tendência, a gente precisa de volume, intencionalidade, tanto da parte da demanda, tanto da parte da oferta. Então, aqui ele caiu com intencionalidade, subiu e não foi renovando topos, mas sim renovando fundos, olha. Ele veio renovando fundos. Aqui aquela armadilha, que é clássica, a armadilha que eu gosto muito aqui também, aquela que eu até coloquei na primeira aula, né, sobre indução. Isso aqui foi uma indução, e isso aqui foi uma, né, impulsão para manipulação, e o preço ele veio trabalhando em tendência de baixa. Então, o conceito de tendência no gráfico é sempre quebra de estrutura, né, quebra de fundo e quebra de topo, sendo que tem que ser no topo mais alto e no topo mais baixo, que nem aqui, ó. Aqui é simples da gente entender aonde é o topo mais alto e o topo mais baixo dessa região aqui, ó. Dessa região aqui, ó. Essa com essa aqui. É simples, ó. Aqui é o topo mais alto e aqui é o topo mais baixo, entendeu? O que tá aqui dentro, desculpa, daqui para cá, né? Aqui é mais alto, aqui mais baixo. O que tá aqui, ó, é interno. E como ele tá numa tendência de baixa, o que é provável ele fazer? Ele quebrar fundos de novo, que nem ele está quebrando aqui. Olha, pode ver, ó. Ele aqui ele subiu com força, mas ele quebrou topo relevante, topo expressivo, não quebrou. Aqui ele tocou em um ponto de interesse aqui, ó, tá no tempo gráfico maior, em um tempo gráfico de 4 horas, e até agora ele não quebrou topos expressivos aqui. Onde é o topo expressivo aqui? É esse aqui, ó. Esse aqui é o topo expressivo. E por sinal tem muita liquidez aqui em cima. Ainda vamos entrar nesse tema aqui ainda. Então vamos lá. Tendência alta, tendência de baixa, lateralização, como aqui em cima. Isso aqui foi uma lateralização. Fim do movimento de alta, lateralização e quebrou a lateralização. Sempre, na maioria das vezes, que o mercado ele lateraliza, quando ele sai da zona de lateralização, o preço ele tende a voltar para essa zona aqui de lateralização, por ser uma zona muito negociada, para continuar o seu flow, tanto de alta, tanto de baixa. É batata isso acontecer. Então, isso aqui é um gatilho de entrada genial. Não precisa da pessoa entrar em rompimento. Isso é furada, entendeu? É pedir prejuízo. O preço, quando ele rompe uma distribuição ou redistribuição, quando ele rompe uma consolidação, ele tende a voltar para fazer um pullback, né, que nós chamamos, e continuar o seu flow. Mas e se ele não voltar mais? Tem problema nenhum. Oportunidade tem toda hora no gráfico. Por quê? Lembra que o gráfico trabalha em ondas? Então ele vai descer, não tocou lá em cima na lateralização, mas
tem entrada aqui, tem entrada aqui, tem vários tipos de entrada. Ah, ele fez aquela manipulação aqui, subiu aqui em cima, tem entrada. Aí se ele estopar aqui, não tem problema. Se ele estopar aqui é porque está mudando a tendência. Aí é só você entrar de novo em um pullback de baixo, na parte de baixo aqui, e entrar comprado. O problema não está na estrutura do mercado. Ele é muito simples. O problema está no emocional do trader, na gestão de risco, né? Ou até no setup do trader, porque o mercado ele faz a mesma coisa todo dia, toda hora. A mesma coisa que ele faz no diário, ele faz no 4 horas, ele faz no 1 hora, ele faz nos 15 minutos. O que faz as pessoas não conseguirem pegar a entrada ou ficarem levando muito prejuízo é não ter uma boa gestão de risco, bom gerenciamento, não ter uma boa estratégia ou não ter a cabeça, né? Não estar ainda familiarizado naquele tempo gráfico que ela está operando. Por exemplo, um iniciante que está começando agora, ele nunca pode operar em 15 minutos, em 5 minutos. O correto era ele operar do diário, 4 horas, diário, no máximo 1 hora. Mas como o mercado ele está muito meio poluído, né? Muita gente querendo ensinar setupzinho, mas não fala muito a verdade, quer falar que tudo é muito fácil, mas não. A pessoa quando começa a aprender agora, ela leva 1 ano, às vezes até 2 anos para aquilo que ela começou a aprender é começar a se familiarizar e entrar na mente para ela realmente começar a ter resultados. A aula de fases de mercado foi essa: tendência de alta, lateralização, tendência de baixa. Nessa aula eu falei até coisas que não era dessa aula, mas é muito relevante. Cabe você anotar ou parar, analisar algumas coisas que eu falei aqui para você ter aquele insight, muita coisa fazer sentido para você. Valeu, um abraço, fui, até a próxima aula.